Esse é o primeiro filósofo que usou a palavra filósofo, ou que teria usado, mas a gente sabe pouquíssimo sobre quem ele é. Eu tô falando aqui do Pitágoras. Vamos investigar mais a fundo quem que é esse cara, por meio de uma reportagem que foi desenhada, escrita na BBC Brasil. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. O nome da reportagem é este que está aparecendo agora: 4 aspectos fascinantes da vida de Pitágoras além da matemática. É uma reportagem da BBC News Brasil, por sua vez é uma tradução da BBC News Mundo, publicada em 29 de outubro de 2023, um dos poucos testemunhos existentes nessa matéria. Sobre Pitágoras foi escrito no século III a.C. e não fala de matemática, mas de feijões, favas. Segundo o antigo biógrafo grego Hermipo de Esmirna, Pitágoras estava sendo perseguido por um grupo de soldados quando encontrou uma plantação de feijões favas. Em vez de passar por cima das plantas, destruindo-as, Pitágoras preferiu se entregar e foi morto pelos soldados. Pode ser difícil acreditar que o mesmo Pitágoras, que conhecemos no ensino médio, dos números irracionais e do famoso teorema A² mais B² igual a C², tenha preferido salvar uma plantação de feijões no lugar da própria vida. Mas as histórias que nos chegaram da antiguidade mostram que o matemático era um dos personagens mais peculiares da sua época. O professor Christoph Riedeweg, da Universidade de Zurique, na Suíça, é o autor do livro Pitágoras, Vida, Ensinamentos e Influência. Afirmou à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, que a melhor forma de definir aquele precursor do pensamento ocidental talvez seja como um carismático polímata. Polímata é alguém que domina muitos assuntos, né? Considerando a diversidade de disciplinas estudadas por ele. É difícil saber ao certo quem foi Pitágoras, ou os poucos textos sobre ele que chegaram até nós, mais de 2 milênios depois, foram escritos por seus contemporâneos ou por outros autores da antiguidade que vieram bem depois. Bem depois. Vamos lá. Essa cunha de o primeiro filósofo. Vamos ver como é que é isso. Atualmente, o nome de Pitágoras é ligado à matemática, mas sabemos que na sua época ele era reconhecido como estudioso de diversas disciplinas, o tal do polímata, né? Um dos primeiros testemunhos históricos que fazem referência ao polímata grego foi escrito pelo seu contemporâneo Heráclito, do século VI a.C. Diz lá: Pitágoras, filho de Mnesarco, praticou a pesquisa mais do que qualquer outro homem e, selecionando esses escritos, produziu sabedoria para ele mesmo, muito aprendizado, enganos elaborados. Esse tipo de referência a Pitágoras, que reconhece seus extensos conhecimentos e ao mesmo tempo em que o chama de charlatão, oferece indicações aos historiadores, segundo Christoph Riedeweg. Por um lado, elas confirmam que o gênio grego já era reconhecido na sua época e, o mais importante, parecem confirmar que ele realmente existiu. Estes primeiros testemunhos nos mostram como seus contemporâneos reagiam aos seus ensinamentos e influência. Paralelamente, eles nos mostram que Pitágoras recolheu informações de muitas fontes para criar seu próprio pensamento. Textos atribuídos ao pensador grego Heráclides de Ponto garantem que Pitágoras foi o primeiro a adotar o termo filósofo, para destacar o seu amor pelo conhecimento. Vocês sabem, né? Philos significa amor, amizade. Sofia significa sabedoria, conhecimento. Riedeweg afirma que, na era pré-socrática em que viveu Pitágoras, philos era um termo usado para exaltar o esforço de um trabalhador na sua área específica. Philoplemos, segundo ele, era um guerreiro extremamente hábil. O professor considera possível que Pitágoras tenha cunhado o termo filósofo para diferenciar ele e seus seguidores de outros pensadores contemporâneos. A ideia que eles não contam aqui é que teriam dito que ele era um sábio e ele teria dito o seguinte: não, eu sou um amante da sabedoria. Eu não sou um sófos, eu sou um filosófos. Eu sou um amante da sabedoria. E daí teria surgido o nome filósofo. Mas também tem a alcunha de místico e adivinho no Pitágoras. Vamos ver aqui. Uma das constantes críticas a Pitágoras pelos seus contemporâneos referia-se à sua fama de místico. Um dos fragmentos mais antigos que temos é o do Xenofonte, explica Christoph Riedeweg. Ele conta, em tom de brincadeira, uma história segundo a qual Pitágoras encontrou algumas pessoas que batiam em um cachorro e pediu que elas parassem, porque havia reconhecido no animal a voz da alma de um de seus amigos. Riedeweg explica que esses episódios ajudam a fortalecer a imagem de Pitágoras como um líder carismático.
Essa forma de falar com animais é muito característica dos carismáticos em diferentes culturas, segundo o professor. Além disso, os seguidores de um líder carismático estão convencidos de que ele transformou o seu mundo, enquanto outras pessoas, olhando de fora, o consideram um farsante. A professora de artes, Christiane Just Goguier, no seu livro Medindo o Céu, Pitágoras e sua influência sobre o pensamento e a arte na Antiguidade da Idade Média e na Idade Média, destaca que esta história primitiva ilustra o pensamento do personagem histórico. Xenofonte atribui 3 convicções fundamentais a Pitágoras. Uma, os seres humanos têm alma, noção que não era comum na época. 2, a alma é imortal. E 3, na morte, ela passa de um ser para o outro em um processo conhecido como transmutação de almas, ou metempsicose. Esta mesma noção é empregada pelos historiadores na antiguidade para justificar o comportamento de Pitágoras em relação aos feijões-favas. Uma das coisas que alguns historiadores antigos diziam é que as almas possuem um elemento de ar. Segundo ele, e como o feijão-fava tem a tendência de gerar gases, eles poderiam fazer com que a alma escapasse do corpo. Olha só. Mas as referências às habilidades sobrenaturais de Pitágoras não param por aí. Aristóteles viveu quase 150 anos depois do místico e pensador. Ele considerava Pitágoras um matemático com grande interesse pelos números. Conseguia prever o aparecimento de um urso branco, que ele mordeu e matou uma serpente cuja mordida era mortal. Aristóteles também garantia que um rio o havia saudado pelo nome, louvado seja Pitágoras, quando o matemático se preparava para cruzá-lo. Já o filósofo Heráclides afirmou que Pitágoras era capaz de se recordar de pelo menos 4 vidas anteriores, incluindo uma em que ele havia sido um troiano, chamado Euforbo, que perdeu seu escudo durante um combate contra Menelau. Então tem esses causos aqui sobre o Pitágoras, ele teria lembrado das suas vidas anteriores, acredite você ou não. E a terceira dimensão é de filósofo viajante. Muitos historiadores da antiguidade concordam que pelo menos parte dos conhecimentos de Pitágoras vieram de outras culturas da época. Graças a biografias antigas que temos, como a de Porfírio, sabemos que Pitágoras viajou muito, principalmente para o Egito, conta Ridgway. E os gregos tinham particular apreço pelas culturas mais antigas que a sua, especialmente a egípcia, acrescenta o biógrafo, porque para a Grécia, o Egito sempre foi uma cultura muito antiga, com padrões muito altos. Muitos dos textos antigos que fazem referência a Pitágoras falam de suas viagens. Antifonte, por exemplo, que serviria de fonte a Porfírio, afirmou que no século IV a.C., Pitágoras aprendeu a falar egípcio diretamente com o faraó Amossis II e que ele foi o único estrangeiro a ser aceito para estudar com os sacerdotes em Tebas. Os historiadores da antiguidade também garantiam que foi ali que Pitágoras aprendeu os segredos da metempsicose, ou transmigração das almas. E também existem referências às viagens que Pitágoras teria feito à Babilônia, onde os historiadores hoje sabem que seu famoso teorema era empregado cerca de 1000 anos antes do seu nascimento. Ou seja, o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Sabemos que o teorema de Pitágoras era usado na Babilônia muito tempo antes, ensina Ridgway, o que faz pensar que o Pitágoras provavelmente fez foi oferecer uma justificativa teórica para o teorema. Existem também testemunhos de que Pitágoras aprendeu aritmética com os fenícios e com os magos da Pérsia. Existem até testemunhos que o relacionam aos ensinamentos de profetas judeus, como Moisés. Filosofia natural. Filosofia natural. No tempo de Pitágoras, alguns pensadores gregos se afastaram do conceito dos deuses e começaram a explorar formas alternativas de explicar o que acontecia no mundo. O filósofo grego Tales de Mileto colocava a água no centro do seu mundo, segundo Ridgway. Ele considerava a água absolutamente essencial, que tudo é feito de água. Essa era a visão pré-socrática do mundo. Existe uma aparência superficial e debaixo dela estão as razões reais. Aliás, essa é por definição o cerne. Por definição não, vai lá, mas essa pode ser um possível resumo, uma possível síntese da busca dos filósofos gregos antigos, assim, a noção de que existe o que é superficial, existe aquilo que está por baixo do superficial e que explica verdadeiramente o que a gente vê. Isso está presente desde os pré-socráticos até Aristóteles. Para Pitágoras, o mais básico, o fundamental é o número, explica o professor. Em um dos poucos trechos que restam de uma das primeiras biografias de Pitágoras, seu aluno Aristóxenes destaca o que pode ter sido a contribuição mais importante do gênio grego para o pensamento ocidental. Pitágoras resgatou e promoveu o estudo dos números mais do que qualquer outro, separando-o da prática puramente mercantilista e relacionando tudo com os números. Ridgway acredita que essa revelação pôde ser obtida com seus estudos da música. Pitágoras descobriu que algumas proporções específicas de comprimentos de cordas criavam combinações agradáveis, harmonias, e outras não.
Com base em suas observações, ele identificou a física dos intervalos ou distâncias entre as notas, que formam o sistema harmônico primário que ainda é usado hoje. Suponho que a descoberta das proporções básicas da música foi uma das descobertas mais importantes feitas por Pitágoras, diz Rydberg. Descobrir a relação da música com os números pode ter incentivado Pitágoras a procurar outras relações similares e ele acabou encontrando essas relações em tudo, desde os astros até o comportamento das pessoas. Pitágoras acreditava, por exemplo, que o movimento dos astros e suas distâncias relativas concordavam com os intervalos musicais e que eles deveriam produzir sons harmônicos. A dança do cosmos, digamos assim. Impossíveis de serem percebidos por seres humanos por serem constantes, conhecidos como a música das esferas. Esses filósofos pré-socráticos realmente eram filósofos naturais, segundo Rydberg. Era uma filosofia que podia ser comparada com a física e a cosmologia, pois eles procuravam explicar tudo no mundo, desde porque uma planta cresce até porque o Nilo inunda. Eram filósofos que tentavam decifrar as regras que definem o mundo, segundo o professor. De fato, filósofos pré-socráticos são conhecidos por esse rótulo, que é inventado pelo Aristóteles, porque a centralidade das suas pesquisas seria voltada para a natureza, para a realidade como um todo, para o universo. As palavras usadas em grego eram physis e cosmos, portanto eles eram chamados de fisiólogos ou cosmólogos. E o Pitágoras seria esse prenunciador da matemática como a base de tudo, mas não no sentido que hoje nós damos a matemática, porque hoje nós damos a matemática no sentido quantitativo, de mensuração. E matemática no sentido pitagoriano era mais no sentido geométrico, harmônico, metafísico. Há uma pré-harmonia no mundo que se traduz na harmonia do cotidiano de todos nós. Bom, longa história. Pitágoras, o inventor da filosofia. Se você, termo filósofo, melhor dizendo. Se você quiser estudar mais filosofia, se você quer estudar filosofia do zero ao avançado numa escola, com mais de 20 cursos e metodologia própria, com esse núcleo de formação filosófica, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós estamos agora em Black Friday. Vai ter um desconto de quase metade do preço. Clica aqui no link que está tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado, para se cadastrar e receber a oferta lá. Se você está vendo esse vídeo depois, provavelmente esse link já mudou, mas o núcleo continua de portas abertas. Não se esqueça, você é o que pensa. Como sempre, fique com Sócrates.